Bem, a verdade é que as nossas vidas são cada vez mais digitais. E isso, claro, está a transformar tudo, desde a maneira como aprendemos até à própria ideia de comunidade. Nesta análise vamos tentar perceber como é que podemos navegar esta nova realidade, porque o mundo mudou e nós temos que mudar com ele. E olhem, para começar, vamos diretos ao ponto com uma pergunta que é, acho eu, fundamental. O telemóvel é só uma ferramenta que se usa no dia-a-dia ou será que se tornou a nossa nova casa? Esta questão é o ponto de partida perfeito, porque nos leva direitinhos ao centro do que vamos explorar, o nosso habitat digital. Vamos lá então aprofundar esta ideia. Na primeira parte, o nosso foco vai ser perceber isto. Porque é que o mundo digital deixou de ser um sítio que nós visitamos de vez em quando para se tornar o lugar onde efetivamente vivemos, o nosso novo habitat? Pense nisto. Durante muito tempo, a tecnologia era um instrumento. Usávamos o computador para uma tarefa específica e depois, pronto, desligávamos. Mas hoje, a realidade é completamente diferente. Já não é uma ferramenta que se usa. É um habitat que nos rodeia a tempo inteiro. É um ecossistema onde vivemos, socializamos e, isto é crucial, onde construímos quem somos. Ok, mas então o que é exatamente este tal habitat digital? Bem, é um sistema complexo que reorganiza por completo a forma como construímos as nossas identidades, o nosso sentimento de pertença, até as nossas relações. A conclusão é bastante simples, na verdade. Já não é um sítio que visitamos, é um espaço que nos molda, que nos forma ativamente. E claro, como qualquer habitat, este novo mundo digital tem os seus próprios perigos, e não são poucos. Estamos a falar de manipulação persuasiva, muitas vezes escondida no próprio design das aplicações. Falamos de desinformação sistémica, que só alimenta a polarização social. E talvez o mais preocupante de tudo, a fragilização da nossa capacidade de julgar, ter um discernimento claro, especialmente nos mais jovens. Então, perante todos estes riscos, qual é a resposta? Como é que se responde a isto? A proposta que vamos ver não é uma nova aplicação, não é um filtro de conteúdos, nada disso. É algo muito mais profundo. É uma reorientação da nossa mentalidade, um novo modelo ético para esta era digital, que vai buscar inspiração a uma história intemporal, a do bom samaritano. E é aqui que está a grande mudança de paradigma, a mudança fundamental. O objetivo deixa de ser apenas entregar conteúdos, debitar mensagens, a prioridade passa a ser outra: construir encontros. Encontros genuínos. Trata-se de uma ética de relação e não apenas de eficiência na comunicação. Certo. E como é que isto funciona na prática, este paradigma? Basicamente divide-se em 3 passos muito simples, mas muito poderosos. Primeiro, ver. O que é que isto significa? Reconhecer que por trás de um perfil, de um avatar, está uma pessoa real. Segundo, aproximar-se, ou seja, quebrar aquela indiferença, aquele distanciamento que as redes sociais tantas vezes geram. E terceiro, cuidar. Agir com compaixão, mas também com responsabilidade. Tudo isto é muito interessante, mas como é que este paradigma se traduz em competências para o dia-a-dia? Para navegar neste habitat de forma segura e ética, não bastam boas intenções. Precisamos de novas ferramentas. Precisamos de desenvolver um novo conjunto de literacias. E o ponto-chave aqui é que estas literacias não funcionam sozinhas. Elas estão todas interligadas. A literacia informacional, bem, essa ensina-nos a avaliar fontes, a questionar o que lemos para combater a desinformação. Depois, a midiática, que nos ajuda a perceber como é que as mensagens e as histórias são construídas para podermos reconhecer a manipulação. A algorítmica é absolutamente fundamental hoje em dia, para se entender como os sistemas filtram o que vemos e assim tentar escapar às nossas bolhas. E por fim, a literacia espiritual, que nos convida a algo mais profundo, a refletir sobre como é que os nossos hábitos digitais afetam de facto os nossos valores. Mas atenção, o objetivo final destas literacias vai muito para além da simples defesa. Não se trata apenas de aprender a consumir conteúdo de forma mais crítica. A grande meta é capacitar cada um para ser um criador responsável, para que se possa contribuir ativamente para um ambiente digital que seja mais ético, mais positivo. E claro, falar nisto leva-nos inevitavelmente ao desafio tecnológico que está na ordem do dia, a inteligência artificial. Como é que este enquadramento todo se aplica à IA? A ideia-chave é pô-la no seu devido lugar. A ideia central está, na verdade, resumida na perfeição nesta frase. A IA é um artefacto da inteligência humana, não é um sujeito moral ou espiritual. O que é que isto quer dizer em bom português? Quer dizer que é uma ferramenta incrivelmente poderosa, sem dúvida nenhuma, mas, no fim do dia, continua a ser uma ferramenta. E esta distinção é importantíssima, porque clarifica a divisão de trabalho. A função da IA é o quê? É imitar, é prever, é otimizar.
Ponto. A nossa responsabilidade como seres humanos é o design, a supervisão e, claro, a responsabilização. São tarefas que nós não podemos nem devemos delegar a uma máquina. E esta supervisão humana, ela torna-se absolutamente crítica quando pensamos nos mais jovens. Porquê? Porque eles são especialmente vulneráveis aos chamados padrões obscuros no design, que são feitos para manipular o comportamento. São vulneráveis à ansiedade que vem da comparação social constante. E são vulneráveis também ao risco de dependência de companheiros de IA, que podem explorar as suas fragilidades emocionais de formas que nem imaginamos. Muito bem. Então, como é que se passa de todos estes princípios, toda esta teoria, para a prática? Como é que podemos, de facto, começar a construir um futuro digital mais ético? Felizmente, a proposta não fica só pela teoria. Existem caminhos bem concretos que se podem seguir. São propostos para isso 4 grandes eixos de ação. Primeiro, criar portfólios de testemunhos, com curadoria feita pela própria comunidade. Segundo, desenvolver o que se chama de liturgias de escuta, que são, no fundo, práticas que nos ajudam a discernir o que consumimos nos média. Terceiro, criar laboratórios de IA assistiva, mas sempre com a garantia de que a tecnologia serve o ser humano e nunca o substitui. E, por fim, estabelecer uma governação clara, transparente, dos dados e das plataformas que usamos. E para terminar, fica uma pergunta. Uma pergunta que, no fundo, resume o desafio central de tudo isto que falamos. Como é que podemos desenhar um mundo digital que não se limita a capturar a nossa atenção, mas que, acima de tudo, consiga merecer a nossa confiança? É uma questão que nos deve fazer pensar, e muito, sobre a tecnologia que criamos, e talvez mais importante ainda, sobre o mundo que estamos a construir com ela.